Beleza então, pessoal, né? Vamos lá. Hoje, dia 30 de abril, né? De 2021. Estamos aí na nossa quarta aula da pandemia, né? Hoje a gente vai estar continuando, dando continuidade aí à abordagem aí dos temas é, da força elétrica, né? E a gente vai estar também fazendo principalmente a questão da aplicação, né? Aplicar ali é, a problemas fáticos aí do nosso dia a dia. Talvez não tanto assim dia a dia, mas que aparecem, por exemplo, na maioria das provas, né? Vamos lá então, ó, colocar apresentar aqui, né? E a gente estamos indo aí na lida agora. Vamos lá então, né? Agora então, nossa próxima questão aqui. É, a gente tem aqui nesse caso três cargas, né? A carga A, no caso a carga um que a gente está chamando, a 2 e a 3, né? O que está acontecendo aqui nessas três cargas? Elas estão a uma distância, né? A gente já sabe, obviamente, que todas elas são positivas, certo? Todas as cargas são positivas, então dessa forma elas vão se repelir, tá? Então eu já posso ver aqui que há uma força de repulsão entre elas. E o que acontece? A carga 3 aqui, ó, por exemplo, ela tem o valor de 25 microcoulomb. A carga 1, ela tem o valor de 9 microcoulomb. E a carga 2 aqui, ela vai ter o valor de 2 microcoulomb. Então, com posse disso, sabendo disso, né, se as duas cargas laterais aqui fossem iguais, tá, eu poderia ver o seguinte, ó, se elas fossem iguais, uma distância igual, né, por exemplo, poderia ser 4 centímetros para um lado, 4 para o outro, tava show de bola. Mas o que acontece é que elas têm um valor diferente, tá? Existe um valor diferente é, entre elas, então, o x aqui da questão vai ser diferente, certo? Esse x, eu não posso dizer que ele, por exemplo, vai ficar 4 centímetros para cada lado, né? Não posso falar isso, nada sobre isso posso afirmar. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou calcular separadamente a força de cada uma, né? Ó, vamos lá, então. Vou fazer o quê? Força entre um e 2, certo? Fazer o cálculo, a força entre um e 2. Lembrando que a gente vai utilizar aqui a lei de Coulomb, né? Que a força é igual a K0 vezes a carga 1 vezes a carga 2 sobre a distância ao quadrado. Lei de Coulomb. Então, aqui, ó, se for substituindo aqui em 1, né? Eu vou ter quem? Eu vou ter a força 1 entre 1 e 2, né? No caso, entre a carga 1 e 2 vai ser igual a K0 vezes. Quem que é a minha carga 1? Depois eu vou substituir, tá? Depois eu substituo. Vale Q1. Quem que é a carga 2? Carga 2 é o nosso Q2, né? Que vai valer 2 aqui. Dividido pela distância ao quadrado. Qual que é essa distância? Não sei. Simplesmente é um x, certo? Um x aleatório. Beleza, tranquilo. Ó, vamos. Aqui a gente já fez a primeira. E detalhe, né? Esse x aqui é elevado ao quadrado, né? Porque a distância é ao quadrado. E a gente tem aqui a força entre 2 e 3. Força entre 2 e 3. Vamos lá, ó. Força entre 2 e 3 vai ficar K0 vezes. Quem que é a nossa primeira carga aqui? A gente pode dizer que é o nosso Q2, né? E quem que é a nossa segunda carga? O Q3. Dividido isso daqui tudo pela distância entre elas, né? Qual que é a distância? A distância entre a carga 2 e a carga 3. Qual que é essa distância? É esse 8, tá vendo, ó? É o nosso 8 menos, né? Deixa eu só ver aqui. Aqui. É o nosso 8 menos esse x. Então, a nossa distância ali vai ser o 8 menos o x. Tudo isso aqui elevado ao quadrado, certo? Vamos lá, continuando, prosseguindo, né? Prosseguindo aqui no nosso cálculo. Dando prosseguimento aqui, ó. Então vai ficar como? Eu vou igualar as duas, tá? Vou igualar as duas. Então vai ficar, vou fazer f de 1 e 2, vai ter que ser igual a f de 2 e 3. Por que que eu estou igualando? Porque esse processo aqui, a gente quer o processo onde saber o equilíbrio, onde eu vou colocar essa carga. Qual que é o ponto de equilíbrio, certo? Então eu vou igualar ali, ó. K0 vezes a carga 1 vezes a carga 2 sobre esse x ao quadrado, certo? Vai ser igual aqui também a quanto? Vai ser igual a K0 vezes a carga 2, né? Que é essa segunda aqui, vezes a carga 3 sobre esse cara aqui, que é o 8 menos o x elevado ao quadrado.
Então o que eu posso fazer agora? Agora eu posso fazer o seguinte, ó. Posso cortar os semelhantes, ó. Corto os K0. Quem que é mais semelhante aqui? O Q2 também, né? Tem dos dois lados. Então sobrou quem aqui para mim? Sobrou Q1 sobre o x quadrado igual. E sobrou quem ali? O nosso Q3 sobre o 8 menos o x elevado ao quadrado. Show de bola? Tranquilo até aí. Qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente deixar isso daí na forma, né, de uma função do segundo grau. Lembrando que a nossa função do segundo grau, ela sempre vai ter essa característica aqui, tá? Ela sempre vai ter essa característica aqui. Ax quadrado mais bx mais um c igual a zero, tá? Sempre vai ter essa característica. Isso que eu tenho ali tá longe ainda de ser essa característica, né? Eu preciso deixar ela bonitinha dessa forma. Então vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou passar, primeira coisa que eu posso fazer é colocar o valor dessas cargas, né? Quanto que vale a carga 1? Vale 9. Quanto vale a carga 3? Vale 25, né? Então vamos lá, ó. Vou até já substituir aqui. A carga 1 vai valer 9 sobre x quadrado. E a carga 3, né? Ela vai valer 25 sobre essa expressão que eu encontrei aqui, que é x, o melhor é 8, menos o x elevado ao quadrado. Continuando aqui na próxima tela, ó, eu vou ter o 9, né? Tinha ali 9, vou até escrever de novo 9 sobre x quadrado, igual a 25 sobre x, ou melhor, 8 menos o x elevado ao quadrado, certo? O que eu faço agora para mim deixar naquela forma que eu tinha falado aí para vocês? O que eu tenho que fazer é pegar e passar esses caras que são no denominador para o numerador. Então vai ficar como ali? Vai ficar 9, né? Multiplicando quem? O 8 menos o x elevado ao quadrado. Igual, e esse outro cara passa para cima também aqui, ó. 25 vezes o x elevado ao quadrado, certo? Antes de qualquer coisa, eu preciso desenvolver esse termo quadrado aqui, tá? Preciso desenvolver esse termo quadrado aqui, ó. Quem que é esse termo? É o 8 menos o x, tudo isso daqui elevado ao quadrado. O que que é esse termo? É o 8 menos o x, multiplicando ele próprio. 8, 8 menos o x. 8 vezes 8 é quanto? 64, perfeito? 8 vezes menos x, ó, distributiva, né? 8 vezes menos x vai ficar menos 8x. Menos x vezes 8 vai ficar menos 8x. E menos x vezes menos x vai ficar mais x elevado ao quadrado. Então eu fiquei aqui com x quadrado menos 16x mais 64. Certo? Percebe que isso aqui já é um formato da função do segundo grau? Aquele formato ax quadrado mais bx mais um c? É o mesmo formato que eu tinha passado para vocês antes, né? Igual a zero, né? Então, é o mesmo formato. Então, vamos lá, ó. Já percebo que estou chegando próximo ao que eu quero. Então, vai ficar como? O 9 ainda ele está aqui multiplicando, né? E dentro do parênteses, eu vi que eu calculei esse cara aqui, ó. Se abrir esse termo quadrado, sobrou isso daí. Então, sobrou x quadrado menos 16x mais 64. Igual a quanto? Igual a 25x quadrado, né? O que eu vou aplicar aí agora? Eu vou aplicar uma distributiva, ó. Vou multiplicar o 9 por todo mundo aqui. Então vai ficar quanto? 9 vezes x quadrado? 9x quadrado. 9 vezes 16x, se eu fizer isso daí na calculadora, né, vezes menos 16x, eu vou encontrar menos 144x, né? Vou encontrar aqui, ó, menos 100 e... Opa, problemas aqui na minha mesa. 144x, né? Probleminha técnico. 144x, né? Problemas acontecem. Então, multiplicando a última, fazendo a nossa última ali, né? 9 vezes 64. 9 vezes 64 vai sobrar 576. Isso daqui vai ser igual a 25x quadrado, certo? O que eu preciso arrumar ainda aqui? Eu preciso juntar esse x quadrado. Então esse 25 ele vai passar para o outro lado, né? Se ele tá mais, ele vai ficar menos. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer 9 menos 25, né?
vai ficar aqui 9, vamos até fazer passo a passo aqui, ó. 9x² menos 25x², né? Mais um minutinho, isso tá indo, lento toda a vida, mas funcionando. Menos 144x mais 576 igual a zero. Então, se eu continuo, né, para a gente concluir essa continha aí, vai ficar menos 16x² menos 144x mais 576 igual a zero. O que eu faço agora? Só colocar na função do segundo grau, né, em Bhaskara. A gente vai calcular um Bhaskara aqui. Lembrando, né, pessoal, o Bhaskara, como que é a fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara vai ser x igual menos b, mais ou menos, isso aqui vocês fizeram no primeiro ano do ensino médio, b² menos 4 vezes o a vezes o c. Tudo isso daqui dividido por 2 vezes o a. Lembrando que esse cara aqui é o a, menos 16, né? Então a gente tem aqui que o a vale menos 16, o b ele vale quanto? O b, esse cara que tem o x, né? Então o b vale menos 144 e o nosso c, ele vai valer 576, certo? Basta eu pegar e jogar na forma de Bhaskara agora para a gente encontrar esse valor. Vamos lá, ó. Como vai ficar? Substituindo aqui na forma de Bhaskara, né? X é igual. X é igual a quanto? Né? Menos B. Quanto que é o B? Nosso B aqui, ó, ele vale menos, né? Da fórmula, esse menos aqui, ó, menos da fórmula, e o nosso B a gente sabe que vale menos 144. Mais ou menos raiz quadrada de B². Quem que é o B? Então vamos jogar aqui do lado, ó. O A vale menos 16, o B vale menos 144, né? Para os senhores lembrar aí, e o C vale 576. Então quem que é o nosso B? Nosso B é menos 144 elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o termo A. Quem que é o termo A? Menos 16. Bota entre parênteses, vezes o termo C, 576. Show de bola? Tranquilo até aí, né? Divide isso daqui por 2 vezes o A, que é 2 vezes menos 16. Pessoal, resumindo e concluindo, né? Vamos lá. Menos com menos vai ficar mais 144 positivo. Mais ou menos raiz de quanto? 144 ao quadrado. Se eu for resolver isso na calculadora ali, né? Vamos até pegar a calculadora ali, ó. Vamos lá, 3 dias depois abriu. Ó, 144 ao quadrado vai ficar 20.736, né? 20.736. Menos, aliás, mais, né? Por que que vai ficar mais? Porque tem um menos com esse menos aqui, ó. Menos com menos vai ficar mais. Então, fazendo essa segunda continha aqui também, ó. Vamos lá. Deixa eu pegar a calculadora aqui de novo. A gente vai ter 4 vezes 16 vezes 576. Então dá 36.864. 36.864. Tudo isso daqui dividido por quanto? Por menos 32, né? Porque 2 vezes menos 16 é menos 32. Vamos lá, continuando. 144 mais ou menos raiz de quanto? Né? Dividido por menos 32. Quanto que é essa raiz aí? Se eu tenho que fazer a soma, né? Vamos lá, calculador de novo. Então vai ficar 20.736 mais 36.864. Isso aqui fica 39.957. Tira a raiz dessa jossa aqui. Não, deixa eu ver de novo. 36.864. 36.800. 36.864 mais 20.736. Isso aqui dá, na verdade, falta um número aí, né? Problemas aqui, ó. 20.736
20.736 mais 36.864, né? Isso aqui dá 57.600. 57.600. Tira a raiz disso, 240. 57.600. Aí depois eu vou tirar a raiz disso, vai ficar 144 mais ou menos 240. A gente já tirou a raiz ali, né? Dividido por menos 32. Pessoal, daqui ó, eu vou tirar dois resultados, né? Todo mundo aí que já fez primeiro ano do ensino médio sabe que aqui a gente tira dois resultados. Então vai ficar 144 mais 240 dividido por menos 32. Primeiro resultado, né? Isso aqui vai ser o nosso x'. Esse é o nosso x'. E depois a gente vai ter o mais, fazendo menos, né? Então vai ficar 144 menos 240 dividido por menos 32. Então, se eu fizer esse primeiro aqui, ó, a gente vai lá pegar a calculadora aí rápido. Pegar a calculadora, então vai ficar 144 menos 240, fazendo o segundo, né? Menos 240 vai ficar menos 96. Divide por menos 32, né? Dividido por 30, opa, 96 dividido por 32, né? Dividido por 32 vai ficar 3, né? 3. 3 o que? 3 centímetros, tá? Isso daqui é a nossa primeira continha, né? Deixa eu pegar aqui a outra. Essa é a nossa primeira continha. A segunda vai ser 144 mais 240 igual a 384. Divide por 32 vai ficar igual a 12. Só que detalhe aqui, vai ficar menos 12, né? Menos 12 por quê? Porque em cima é positivo, embaixo negativo. Antes eu ficava menos 96 por menos 32. Agora ficou menos 300 e alguma coisa dividido por menos 32, né? Fica menos 12. Então, o que acontece? Eu posso usar qual resultado? Somente esse. Aí, mas por que eu descarto o primeiro? Pelo seguinte, olha lá, ó. Voltando aqui. Se eu falar que aqui tem 3 centímetros, show de bola, beleza. E eu falar que aí tem menos 12 centímetros, onde que existe medida negativa? Não existe. Não existe nem aqui, nem em lugar nenhum. Então, é, ah, então, aqui a gente finaliza o nosso problema. Pessoal, toda vez que eu tenho esse tipo de problema, eu resolvo para um, resolvo para outro, igualo, tá? Porque são problemas que exigem que a gente encontre ali, né, o ponto de equilíbrio. Nada muito sofisticado, nada muito difícil, tá? É só que eu tenho que ter em mente como fazer o esqueminha aqui. Show de bola? Beleza? Vamos lá? Próximo problema, então. Isso aqui não tem muito segredo. Ó, aqui ela tem o seguinte, ó. A gente vai ter, deixa eu ver aqui, ó. A gente vai ter uma carga, né? Duas cargas, uma carga aqui e uma carga aqui. Uma carga aqui e uma carga aqui. E elas estão uma distância, ó, uma distância D, né? E a força eletrostática, entre elas tem uma força o quê? F, tá? Então existe uma força F. Não diz aqui se é atrativa ou repulsiva, mas é uma força F. Beleza. Substituindo uma carga Q por outra igual a 5Q, ó. Então o que vai ser feito? Eu vou manter, na verdade nem vou manter, eu vou só substituir uma carga aqui, ó. Era uma carga de valia 1, né? Agora vai valer 5Q'. E vou aumentar a distância 3 vezes, tá? A distância entre elas vai a uma distância de 3 vezes. Qual que vai ser a nova força, tá? Pessoal, o problema desse tipo é aquele problema que eu resolvo para um, resolvo para outro e igualo, tá? Aqui não precisa usar calculadora. Então, como fica, ó? Eu digo que essa aqui é a situação 1 e essa daqui é a situação 2, tá? Como que vai ficar a situação 1? Força 1 é igual K0 vezes o nosso Q1 vezes o nosso Q2 sobre a distância ao quadrado, tá? Isso aqui seria a nossa fórmula em si. No caso, quem que é Q1 aqui? Nosso Q.
tá? Então eu já vou apagar esse aqui. Não preciso escrever essa fórmula de novo, que os senhores aí já estão cansados, né? De escrever essa mesma formulazinha. Então aqui, ó. Aqui vale Q e aqui vale Q'. E daí depois eu tenho a situação 2, ó. Força 2 aqui vai ser K0 vezes. Quem que é o nosso Q? Permanece o mesmo, Q. E quem que é o nosso outra carga vai ser o 5Q'. Dividindo isso daqui por 3D. E isso 3D ele tem que ser levado ao quadrado, certo? Então a F2 aqui, ó, vai ser quanto? Vamos fazer aí junto. Tá, vai lá. K0 vezes 5Q vezes Q vai ficar 5Q quadrado. E 3D elevado ao quadrado fica 3 vezes 3, 9, 9D quadrado. Aqui é a mesma coisa, ó. Força 1, né? Na situação vai ficar K0, Q vezes Q', né? Eu posso botar aqui que vai ficar Q quadrado. Vamos supor que as cargas sejam iguais, aí o Q, para a gente poder cortar o Q, vai dar na mesma, né? No final vai dar na mesma. Dividido por D quadrado. O que eu faço agora? Eu tenho uma força, eu tenho a outra força, e a ideia sempre aqui, ó, vamos ver se é dividir 1 pela 2. Vamos lá, ó. A força, né, vai ser dividir 1 pela 2, né? Então vai ficar K0 vezes 5Q quadrado sobre 9Q, 9D quadrado, né? 9D quadrado, dividindo isso daqui por, deixa eu ver aqui, ó, dividindo pela outra, né, que é K0 vezes Q quadrado sobre D quadrado. Só ver aqui. Tá. Vamos lá. Continuando, prosseguindo, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer cortar K0 com K0, Q quadrado com Q quadrado, D quadrado com D quadrado. Sobrou quem? Sobrou 5 nonos, né? Se eu fazer aqui na calculadora, só para a gente confirmar aqui, 5 dividido por 9 é 0,55, né? Sobrou ali em cima, cortou todo mundo, sobrou 5 nonos, então aqui ficou 0,55, a força que tinha antes, certo? Então a nossa alternativa correta aqui, A. Letra A, beleza? Tranquilo, né? Esse tipo de problema aqui é mais fácil, por quê? Tá vendo o que eu falei para vocês? Esse tipo de problema é mais fácil porque não tem como tu te perder com multiplicação. Aqui tu tem valores que tu não precisa nem passar na calculadora. Não precisa abrir um monte de conta. Problemas com aquele anterior, ele já dificulta um pouco mais, justamente por isso. Tu tem que passar na calculadora. Tu esqueceu aí alguma coisinha, tu vai errar, né? E aqui não, aqui são problemas que, não tô vendo o número. Beleza, melhor. Quanto menos número, melhor. E eu vou fazer essa última aqui junto com vocês, ó, tá? Vou fazer essa última ali e daí depois eu mando a outra ali junto também para vocês nesse mesmo vídeo. Então, ó, a força elétrica entre duas partículas com carga Q e Q sobre 2 separadas por uma distância D no vácuo é F, tá? Não entendi nada, beleza. Então aqui, ó, existe uma carga Q e uma carga Q sobre 2. E elas estão a uma distância o quê? Uma distância D, né? São uma distância D. A força elétrica entre duas partículas com carga Q e 2Q, então aqui, o que vai fazer na segunda parte aqui? Essa aqui seria a nossa situação 1, né? A situação 2 é manter uma carga Q e a outra seria fazer 4 vezes a carga que tinha antes. 2Q, né? Porque antes era meio Q, agora é 2Q. E o que eles fazem aqui também é dividir a distância por 2. Que vai dar umas contas mais feias, tá? Mas também dá pra gente desenrolar aí legal. E essa aqui é a nossa situação 2. Vamos lá, ó. A força na situação 1 vai ficar como? Né? Como que fica lá? K0 vezes. Quanto que é a carga 1? Vale Q. Quanto que é a carga 2? É Q sobre 2. Dividido pela distância ao quadrado, que é D quadrado. Então a força na situação vai ser K0, Q vezes Q aqui quadrado, sobre 2, né? Aqui embaixo, como não tinha nada, eu tenho 1, tá? Isso dali só vai passar multiplicando invertido, né? Então vai ficar assim, ó, vezes, né? Esse D quadrado sobre 1 vai ficar 1 sobre D quadrado. Então a nossa força 1 aqui, ó,
vai ficar K0 vezes o Q quadrado, vezes 1, não vai alterar em nada, dividido por 2D quadrado. E a nossa força na situação 2, como que vai ficar? Né? Como que vai ficar a força na situação 2? Força na situação 2 aqui. Vamos lá. Aqui era D sobre 2, né? Isso. D sobre 2. Então a força na situação 2 aqui, ó, eu vou substituir de novo. Então vai ficar Q, K0, vezes o Q, vezes o 2Q, dividindo D quadrado sobre 2, né? Ou melhor, D sobre 2 elevado ao quadrado. Tá? Então vai ficar D sobre 2 elevado ao quadrado. A gente sabe que D sobre 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que D quadrado sobre 4, né? Então vai ficar força 2 igual a K0 vezes o Q. Q vezes 2Q vai ficar Q quadrado, né? Então aqui vai ficar vezes 2Q quadrado. Show de bola? Q vezes Q, 2, Q quadrado vezes 2, ficou 2 ali, né? E aqui embaixo a gente ficou com quem? Ficou com D quadrado sobre 4. Lembrando que aquela regrinha que a gente mantém o de cima e passa de baixo multiplicando invertido, então vai ficar força 2 igual a K0 vezes 2Q quadrado, multiplico de baixo invertido, então passa o 4 para cima e o D fica de baixo, né? Dividindo por D quadrado. Deixando mais bonito isso daqui, vai ficar K0, 2 vezes 4 é 8, vezes 8Q quadrado, sobre o meu D quadrado. Meu Deus, quanta conta, né? Isso aí não entendi nada. Calma. Calma que tudo vai piorar. Não, na verdade, pessoal, vocês percebem que aqui não tem nem calculadora para tu usar, né? Não tem nem calculadora. Aqui é somente aí o conhecimento mesmo basicão. Então, ó, vamos lá. Só fazendo um estudo rápido, o que que vocês acham? Se eu aumentei a carga e eu diminui a distância, a força vai ser o quê? Maior, né? Aumentei a carga e diminui a distância, a força consequentemente vai ser maior. Então, como que vai ficar isso daqui, ó? Vai ficar o seguinte, tá? Vai ficar o seguinte. Eu vou pegar a força 1 aqui e dividir ela pela... deixa eu ver aqui, ó. Força 1... só dar uma olhadinha aqui. Vai ficar força 1 pela força 2, né? Força 1 pela força 2. Porque ele pede aqui a proporção, né? A força elétrica entre as duas partículas, a força elétrica entre as duas partículas separadas. Nessa segunda situação aqui, ele pede a força que tem na segunda situação, tá? Daí quando ele está pedindo na segunda situação, eu vou dividir 2 pela 1. Isso aí. Vou dividir a 2 pela 1. Então vai ficar K0 vezes 8Q quadrado sobre... Opa, é o 2 pela 1 ou 1 pela 2? Só um minuto. Só um minutinho aqui. Deixa eu ver. Isso, tá certo. Tá certo, é 1 pela 2. Dividido por D quadrado. Dividindo pela primeira. A força 1 pela 2, né? É 2 pela 1, isso aí. Dividindo pela primeira. K0. K0 vezes o Q quadrado sobre a 2D quadrado. Aqui vai passar multiplicando invertido, né? Vai cortar K0, vai cortar Q quadrado, vai cortar D quadrado, vai sobrar isso dali, ó. Vai ficar assim, ó, força 1 sobre força 2 sobre a força 1, vai ficar quanto? Vai ficar 8 sobre 1, né? Dividido aqui embaixo, 1 sobre 2, né? Porque cortou todo mundo, sobrou somente 1 ali. Aí isso daí vai passar multiplicando invertido, vai ficar F2 sobre a F1. Isso aqui vai ficar 8 sobre 1 vezes 2 sobre 1. Isso aqui vai ficar 16. Pessoal, alguma dúvida nessa última? Ó, então aqui vai ficar a letra E como a nossa correta, certo? Porque já seria assim de cara para tu ver que a força ia ser maior, né? Porque todas as questões já dizem que a força é maior. Primeiro, como eu dizia aqui, ó, que a primeira situação era F. Então, se eu aproximei elas, né? Se eu aproximei elas e aumentei a carga, consequentemente não vai ficar a mesma força, vai aumentar. Daí eu já podia descartar a primeira, assim, ó, de cara. Vai ficar força maior.
Daí eu só tenho que ver das 4 aqui qual que ia ser maior. Aí resolvo para a primeira situação aqui, tá? Resolvo aqui para a segunda situação e divido a 2 pela 1, né? Faço a dividido a 2 pela 1 e encontro diretamente a minha proporção de força aí, que na situação 2 vai ser 16 vezes maior. Por que 16 vezes maior? Só ratificando, né? De novo, por que 16 vezes maior? Porque a gente tem aqui, ó, aumento de carga, aumentou a carga em 4 vezes, ó, aumentou a carga 4 vezes e diminuiu a distância pela metade. Beleza, gente? É isso então, né? Fico por aqui, né? Vou postar o link ali no YouTube depois para vocês. E por hoje é isso, ok? Valeu, show de bola. Me despeço de vocês e até semana que vem.